você que nos acompanha. Estamos com mais um episódio do nosso Escuta Mana e o nosso assunto de hoje é assistência social e cidadania. O nosso entrevistado de hoje é o Moisés Guzmão. Ele é o coordenador do Manaus Mais Cidadã e também diretor do Departamento de Direitos Humanos da SEMASC, que é a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania. E ele já está aqui conosco. Tudo bem, Moisés? Tudo bem, Flávio. É um Tudo prazer certinho? estar participando aqui com você do Fala Mana. E, Escuta, é, Mana. escuta, mana, fala, mana, é tudo, mana. Bem legal. Primeira vez que você participa de um podcast? Primeira vez, Primeira Flávia. vez, olha só, eu e as minhas responsabilidades aqui com os entrevistados, eles ficam um pouco acanhados, mas depois tá tudo certo. Até porque assistência social e cidadania são assuntos que a gente tem muita alegria em conversar, até porque quando a gente fala de assistência social, na sua avaliação, estamos falando da garantia de proteção social ao cidadão? Positivo. O nosso papel é garantir, os direitos, da população, das pessoas que nos procuram, garantir o acesso dessas pessoas aos serviços que elas vão em busca ali na secretaria. Então, essa é a responsabilidade, né? Quer dizer, uma Uma das das responsabilidades da SEMASC, porque aí a SEMASC, ela desenvolve várias atividades, né, várias Moisés? atividades. É um leque, de serviços, de equipamentos que, conforme aqui o bate-papo, nós vamos estar conversando, sobre esses equipamentos. Então, vamos começar falando pelo Manaus Mais Cidadão? Como é que Sim. funciona? Pois Manaus Mais Cidadã é um programa, da SEMASC em parceria com as demais secretarias, do município. Há uma integração entre as secretarias e a gente se sente bem feliz por ver essa harmonia entre as secretarias para a oferta de serviços para a população. E Uhum. o bom disso é ver o retorno da população sendo agraciada, tendo acesso aos serviços, a gratidão da população quando nós chegamos nos locais diversos, de Manaus, da zona rural de Manaus, quando nós levamos a oferta de serviços. Pois eu quero inclusive tocar nesse assunto de como é que o programa chega até a zona rural, mas antes disso, vamos falar em relação aqui à capital. O programa, ele passou por um novo formato, né? Como é que era antes e como é que é agora? Certo. Já havia nas gestões passadas, um programa, e nós só adaptamos, potencializamos esse programa, o Manaus Mais Cidadã, pós-pandemia, Uhum. 2021, ali, a gente, no período da pandemia, a gente viu a necessidade de a gente agir. E nós decidimos começar levando esses serviços para as comunidades, porque havia uma falta devido tudo estava limitado, naquele período. Então a assistência precisava agir. E nós agimos levando a oferta desses serviços para essas comunidades. Isso é muito legal porque quando a gente fala justamente do programa Manaus Mais Cidadã, automaticamente estamos falando também de algumas outras limitações. A gente falamos agora da situação do cenário da Covid-19. A gente também fala da questão, por exemplo, poxa, de locomoção mesmo, de logística em relação ao cidadão para ir até um determinado lugar, para conseguir as informações, ou então para conseguir um recadastramento, ou para conseguir, enfim, fazer algum tipo desses serviços, inúmeros serviços que tem no programa, né? Assessoria jurídica, psicossocial, recadastramento do CAD único, Documentação, documento, enfim, uma são série. vários, Daqui a pouco, leque. inclusive, eu vou pedir até para que você possa enumerar, Certo. para que as pessoas possam ter uma noção do que significa o Manaus Mais Cidadão. Por exemplo, eu ouvi falar Manaus Mais Cidadão, tá, mas o que que é? O que que eu vou ganhar com isso? Porque a população pensa muito Sim, isso e não está errada, não. sim, sim, Então, quando você escuta que o programa Manaus Mais Cidadã está chegando no seu bairro, porque esse também é o formato, né? sim, É sim. que vocês vão no bairro, em todas as zonas da capital. Depois a gente vai tocar na zona rural, mas primeiro aqui na capital. Então a pessoa já, opa, sei lá, na semana não tive um tempo, não tive condições, eu estava trabalhando, não tive condições de resolver essas situações. Então eu consigo através do programa. Exatamente. Manaus Mais Cidadã, o que que é? É a oferta de serviços.
Então, aquilo que eu não consegui executar, que eu estou com dificuldade, né? Uma documentação, um atendimento médico, algo na área da saúde, que envolva também as outras secretarias, eu posso encontrar lá no dia da Manaus Mais Cidadã. Então, o programa tem como esse objetivo pessoas que têm essa dificuldade. Tem algumas áreas, Flávia, que falta a cobertura, não tem a cobertura, né? Então, há uma dificuldade dessa comunidade se locomover até o centro da cidade, onde está concentrado ali, né, e outros bairros, a cobertura da saúde, da assistência, né? E aí nós vamos até esses bairros, essas zonas, e atendemos a comunidade. Então, a comunidade tem a oportunidade de, nesses serviços, buscar os serviços que não conseguiu, né? Porque faltou uma passagem, não tem. Isso aí a gente encontra muito. Ah, eu não consigo ir lá porque eu não tenho uma passagem de ônibus. Isso é real. Nós que estamos nas comunidades, estamos nas ruas executando os serviços, a gente encontra bastante essas pessoas. Então, quando o Manaus Cidadã chega na comunidade, é um alívio para essas pessoas, porque é perto da sua casa, não precisa se locomover, pegar um ônibus, um transporte, né? Ir em busca dos serviços. Então, Manaus Cidadã, vamos para o terceiro ano, tem feito, né, essa locomoção por Manaus e tem sido bem satisfatório. Tem como saber qual é o cronograma, por exemplo, esse mês o programa Manaus Mais Cidadã esteve no bairro tal. No mês que vem, o programa vai estar onde? Flávia, nós iniciamos mês de março no bairro Colônia, então é Leixo, visando uma parceria entre Prefeitura e Unicef, né? Uma agenda Unicef, né? Uma parceria que tem com a instituição Unicef. E realizamos dia 25 de março uma ação bem legal. A chuva no período prejudicou bastante, foi uma chuva bem torrencial, mas nós executamos os serviços. E aí no Faça mês chuva ou faça faça sol. sol, Não tem esse negócio, exatamente. poxa vida, chuva, então a gente vai colocar os atendimentos. Nada Não, disso, né? ocorreu, prejudicou, fato, tá? Mas nós estivemos lá de 8 até às 16 horas executando o serviço na colônia Antônio Aleixo, Zona Leste. Mês de maio, nós estivemos, final de abril, estivemos no bairro Viver Melhor, onde atendemos aí fizemos mais de 23 mil atendimentos, Não 8 mil só. pessoas passaram pelo local, né? E aí nós percorremos essas zonas, né? Nós estamos, agora no segundo semestre, estaremos na Zona Oeste, né? Em algum ponto na Zona Oeste, e aí eu peço que quem está assistindo fique ligado na nossa página da Semasc, né? Acompanhando, porque é importante você saber. Isso é extremamente importante que você falou, porque sempre tem aquele, poxa vida, mas eu não sabia, poxa vida. E calma, tá tudo certo também. E o que a gente pode falar para te confortar é que todo mês Exato. está acontecendo. Não Isso. existe, essa é a última edição. Não. Não, não. Todo mês acontece. Então, sei lá, se de repente no teu bairro você não ficou sabendo, não pôde comparecer, mas no mês que vem vai estar em um outro bairro Exatamente. também, né? Talvez não implique aí de você aderir. Mas é sempre importante ficar atento em relação a estar pertinho de casa, né? Porque essa é a ideia, justamente fazer com que você não tenha esse trabalho de logística aí para conseguir tal serviço. Flávia, a gente é uma ação por mês, sempre no início, na primeira semana, Ó. né? Então, assim, o telespectador precisa estar Uhum. aí por dentro, acompanhando a nossa página da Semasc, que sempre nós estamos informando onde vai ser a próxima ação. Relacionado ao nosso cronograma, nós vamos até dezembro. Olha Então, só. assim, e o interessante, Flávia, é que nós levamos em torno de 100 serviços, é muita coisa, né? É muita Seria coisa. maldade eu te fazer uma sabatina, que brincadeira. A gente pode. Eu Não, tô não, eu, brincando. eu não tô, não tá gravado, mas tá no celular. Não tem problema. Vamos citar só alguns aqui para ficar bem Vamos, bonitinho no nosso podemos, corte no YouTube. podemos sim. A Semasc, né? Nós levamos o cadastro único. A gente pode até falar um pouquinho, né, sobre o Sim, cadastro claro. único, objetivo, propósito. É,
Levamos também o CRDM, que é o Centro de Referência de Direitos da Mulher. É um equipamento muito importante que envolve a situação da violência contra a mulher. Tá? A gente pode também falar um pouquinho. Levamos o PET também, que é o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil. É muito importante. Tá? Uhum. Então, são alguns serviços da SEMAS que nós levamos também o encaminhamento para a segunda via da certidão de nascimento de Manaus. Olha Tá? só. É uma demanda bem alta nas ações, né? Uma procura. Então, esses são os serviços da SEMASC. A Censa leva em torno de 15 serviços, só a Censa, porque vai clínico geral, vai teste rápido, vai exame de pele, que é o teste de pele, vai a Uhum. vacinação, vai a dispensação de medicamentos, que Olha mais? só. Coleta do preventivo, higiene bucal, entrega de kit, vai a zoonose, vai o SAMU. Então, são vários serviços dentro da Censa que alguém que tem a dificuldade, poxa, eu não consegui levar meu cachorro para fazer a vacinação, é longe, é lá na É Compensa, como se fosse assim, é um resumão dos serviços da da prefeitura, prefeitura, né? Então, assim, exatamente. temos aqui a prefeitura, então, na capital amazonense, tem os serviços que estão ali descentralizados, quase que não sai, mas aí no programa Nós une levamos, tudinho exatamente. até. Ai, que legal. Conversando com você antes do programa, eu falei, né? Foi uma determinação do prefeito Davi Almeida que essas secretarias estivessem juntas, integradas, para que os serviços chegassem até a população. Então, isso tem acontecido. Nos 2 anos anteriores, 2021 e 2022, nós fazíamos uma ação, 2 ações por semana. Era Uhum. cansativo, a gente não conseguia se organizar. Algumas secretarias já participavam conosco, agora não. 2023, a integração entre as secretarias tem feito essa diferença, né? Porque nós levamos muitos serviços, então a população vai lá e participa de um, dois. Tem gente que participa de 5, 7, 8 serviços. Uhum. Não está Ah, errado, sim, sim. né? Não está errado. Ela está aproveitando um benefício que está chegando até na área dela. Inclusive, isso é o ser cidadão, né? A cidadania, é Exatamente. você usufruir do seu direito ali. Exatamente. Então, a Censa, eu falei assim, tem alguns pontos que não tem a cobertura. Então, a comunidade precisa aproveitar. Às vezes é distante, não tem passagem para ir até uma UBS. Então, Uhum. a Censa está conosco naquela localidade. Aí temos também a odontologia, que faz pequenos procedimentos, limpeza, extrações. Então, assim, é algo básico, né, que E que às vezes algumas pessoas acabam que subestimando esses serviços básicos, porque quando você tocou nesse assunto da questão da higiene bucal, a gente, não, é só escovar. Calma lá, que não é só escovar o dente. Não que agora eu seja especializada, né? Mas o que os entrevistados, inclusive, falam aqui é que justamente a saúde ela começa pela boca. sim. Então, quando tem esse serviço oferecido para você de é uma limpeza bucal, vá lá. Às vezes o problema que você tem pode, sei lá, estar relacionada em relação à sua higiene bucal. Isso é muito Fato, é isso interessante. mesmo. Então, nós temos a odontologia que faz esse acompanhamento, né? Realiza os atendimentos. A Centep, com a emissão da carteira de trabalho digital e cadastro para a vaga de emprego. É Olha, interessante, né, que o usuário chega, ele sai de lá com o agendamento já, a entrevista marcada na empresa, que né? massa! Então, assim, a população às vezes não sabe. Então, quando a Centep vai, já faz o cadastro para a vaga de emprego e, claro, precisa ter a triagem, né? Se Sim. passar na triagem, já sai de lá com a entrevista marcada, né? Para a vaga de emprego. E as pessoas falam muito assim, será? Será? Enquanto você ficar no será, sempre vai ser o será. Tem que tomar atitude, vai lá, Exatamente, entrega o que você tem que exatamente. entregar e bora lá pra Exatamente. cima, né? Então, a Centeb tem esse trabalho bem importante na Ah, Manaus Mais legal. Cidadã. Aí temos a Defesa Civil, também bem interessante, porque tem usuário que faz a ocorrência e não tem o retorno, né? Porque são muitas demandas, né, da Defesa Civil. E lá, exatamente, estão lá para ouvir essas ocorrências que não foram atendidas. Olha E se só. resolve lá também. Então, sempre tem uma equipe da Defesa Civil. SEMAS com distribuição de mudas, né? Nós levamos aí em torno de 1.000 mudas para serem entregues na ação. O IMU também é um serviço importante, porque trabalha, além do apoio no trânsito, né, no trânsito que nós recebemos, o credenciamento da carteira do idoso e PCD. Né? A dificuldade que o idoso tem para se locomover até o setor, ao órgão, nós estamos lá, na comunidade dele. Uhum. Então, precisa aproveitar. Sempre eu falo, gente, aproveitem,
né? Aproveitem os serviços que nós estamos aqui disponibilizando, que não é todo dia, né? Não é todo dia. Exatamente, não é todo Então, precisa dia. ser aproveitado. Aí, além do credenciamento da carteira do idoso e PCD, eles fazem orientação de educação para o trânsito, com as crianças, atividade lúdica, né? Entretenimento ali, tem uma equipe de excelência do IMU que fazem esse entretenimento com as crianças relacionado à educação do trânsito, que é muito importante. A CEMED é o apoio pedagógico, né? E também cedendo à escola. Sempre nós fazemos na escola devido à estrutura e também receber bem o usuário, né, para que ele seja bem recebido, seja bem acomodado. Então, nós temos a preferência de fazer nas escolas municipais e nós temos essa parceria da CEMED. E sempre acontece aos sábados, né, Aos Moisés? sábados. Aos sábados, porque durante a semana tem as atividades, o pessoal estão trabalhando, né, a comunidade está correndo atrás, então no sábado a comunidade, né, tá em casa provavelmente, né? Ou seja, ai, porque esses serviços só são de Segunda a segunda a sexta. sexta. Não, Não, sábado você sábado. também e tem praticamente na porta da tua casa. Exatamente. Então, o IMU tem esses serviços. A CEMED Casa Militar. Casa Militar também, bem interessante, Flávia, é alistamento para jovens que estiverem completando 18 anos no ano de 2023. Caraca, que Pode ir lá, vai legal. se alistar, né? E também pendências. Ah, eu dei baixa do quartel e não fui lá para resolver minha... Estou com pendência. A Casa Uhum. Militar resolve lá também na Ação Manaus Mais Cidadã. E tem que pegar fila? Tem que pegar Senha. senha? Como é que Senha porque é? a gente precisa se organizar, né? Sim, claro. Então a gente entrega cedo, começa a entrega de senha às 6 horas da manhã, às 8 horas começam os serviços, os atendimentos. Então o usuário chegou no local cedo, já vai ter uma equipe, já tem uma equipe entregando as senhas de cada serviço, ele se acomoda, né? Ali um som ambiente e tal. A Uhum. gente entrega uma maçã, entrega uma água. A situação da receber bem os nossos usuários, né? Que a gente possa receber muito bem as pessoas, porque falta isso, né, Flávio? Às vezes Sim. eu não sei o usuário está passando em casa. Ele vai em busca de um serviço e eu trato mal, eu não estou acrescentando em nada, né? Estou prejudicando. Então eu sempre falo isso para a nossa equipe. Gente, o usuário chegou aqui, ele não encontrou o serviço que ele veio em busca, mas ele vai receber um abraço, um carinho, um sorriso, né? Você deseja algum outro serviço? Eu sempre falo isso para a minha equipe. Porque o usuário precisa ser bem recebido, né? A gente não sabe o que as pessoas passam, né? Quais Então, são as dores que quais são elas as dores, carregam? aflições, né? Então eu me preocupo com isso e eu repasso isso para a equipe. Então recebam os usuários, né, a comunidade muito bem, tá? Sim. Então assim, o usuário chegou às 6 horas, recebe a senha e se acomoda. E logo depois a gente está servindo ali uma água, servindo uma maçã, uma banana, né? Recebendo muito bem o usuário. E aí, logo depois começa os serviços aí, o pessoal espalha, né? Nos atendimentos. Nós temos também o cartório Arpen, né? Que é o cartório que cuida de todos, é o Arpen que cuida de todos os cartórios. Sempre eles Uhum. encaminham um cartório, né? São 10 cartórios em Manaus. Na primeira edição participou o quinto e na última edição participou o sexto. Uhum. Então, o cartório viabiliza a emissão da primeira via de certidão de nascimento. Então, Ah, crianças sim. que saíram da maternidade sem a certidão, vai lá levando o DNV, que é o papel amarelo que chamamos, Isso. nascido vivo, leva e consegue sair de lá na hora com Ai, que a emissão legal. da certidão de nascimento. Isso quem oferece são os cartórios, né? Temos também a Fundação Doutor Thomas, né, com orientação, tirando dúvidas, né, de algum idoso, Uhum. uma pessoa que tenha algo sobre a Fundação Doutor Thomas. Temos a Fundação Manaus Esporte também, com aula de ginástica, avaliação física, atividades esportivas. Eles Hum. fazem também essas atividades, bem legal, porque as crianças participam, né? Todo mundo Vai participa, integrar, né, as a pessoas. integração. Temos o conselho tutelar de cada área, né? Conforme a área de abrangência, participa o conselho ali com a situação de registro de denúncias, né, e orientação. Temos a CEMUSP com os garis da alegria, coleta seletiva, equipe de conscientização ambiental, que trabalha a Uhum. situação da conscientização ali na comunidade.
eles não ficam ali na ação especificamente, mas eles saem pela comunidade, Ai, que legal. conscientizando, fazendo panfletagem, conversando, a situação da coleta seletiva, E é né? importante que os moradores da área também abracem a causa, né? E façam valer a pena tudo isso, porque às vezes nem adianta ouvir por aqui e sai por ali, né? E a gente É, vê ali, tem é. um negocinho ali do mosquitinho da dengue, tem latinha jogada ali, o resto do churrasco do fim de semana acolá. Então é bom a prática, Eles né? fazem toda essa orientação, Ah, né? que legal. Para a comunidade ao redor de onde está acontecendo, né? Uma equipe grande, em torno de 15 pessoas, então é bem legal essa conscientização. Se você quiser que eu pare por aqui, eu paro, Ah, Flávia. eu vou querer que você pare e Eu posso continue. continuar, que tem muita coisa, Que Flávia. bom, que bom. Isso significa que as pessoas, Embelezamento, elas... O quê? embelezamento. Que Embelezamento? assim, zona rural, a gente vai já entrar na Isso, zona rural, vamos. mas assim, para que tá levando embelezamento para a zona rural? É autoestima, E sabe, Flávia? autoestima. Autoestima tá ligado a várias coisas. A autoestima está ligada a várias coisas. Tanto ambiente familiar, o profissional, relacionamentos, né? Ali, o convívio diário com as outras pessoas. Às vezes a pessoa tem a baixa autoestima e tá depressiva. Acha que não vale de nada para essa vida. E é muito Aí triste. quando chega uma ação dessa, a gente já se deparou, né? A gente tem várias histórias, entendeu? A pessoa ela recebe um atendimento desse, é diferenciada, ela passa a sorrir, né? Sim. Poxa, que legal, sabe? Quando é que vocês vão voltar? Quer dizer, a gente não tem previsão de retornar naquela comunidade, naquela zona e tal. Mas, assim, é bem legal esse retorno que nós temos. Então, embelezamento é um serviço, ele não é cidadania, mas ele é uma autoestima que faz toda a diferença, como bem você relatou. E nós levamos o design de sobrancelha, né? Olha. Levamos a limpeza facial, esmaltação, corte de cabelo feminino, masculino. Então, assim, o usuário que está... Flávia, um corte de cabelo é R$ 5, é R$ 10, aí a pessoa não tem. E quando ela tem essa oportunidade ali, vai lá, sai de lá bonito, as mulheres vão lá se embelezar. Então, assim, a gente fica bem feliz pelos serviços que nós ofertamos, porque a comunidade sai de lá feliz, E né? sabe o que eu acho que deve ser o maior pagamento? É justamente o olhar, é justamente o sorriso, é justamente o abraço de gratidão, de agradecimento. Isso que é legal, É né? isso, Flávia, Poxa vida, exatamente, exatamente. É cansativo, porque a ação, ela acontece bem antes, né? Toda a preocupação, toda a tratativa com as secretarias, com os órgãos parceiros, então é bem cansativo e quando vai se aproximando, intensifica mais ainda. E no dia também, nós não paramos, né? Quem está sim. coordenando ali a equipe, não paramos. E depois também, para organizar tudo. E aí, quando a gente chega com o usuário e fala, poxa, parabéns, né? Vocês estiveram aqui na nossa comunidade trazendo serviço, eu fui atendido nisso, naquilo, pá, Hum. pá, pá. Quer dizer, isso aí é um presente para nós, né? Só nos motiva mais ainda a gente continuar fazendo, né, em prol das pessoas. Deixa eu continuar aqui para a gente poder finalizar aqui os serviços, Flávia. Massoterapia, Olha aí. massagem, né? Muita gente precisa dar um relaxamento, sabe? Isso aí é E saúde, tem que saber fazer tem massagem, que né? saber. Porque eu fui pedir pro meu marido pra ele massagear, eu fiquei, foi com torcicolo. Eu falei, cara, meu amor, pare um Para. pouquinho, pare, pare, tá tudo certo. Nós temos uma massoterapeuta, a pessoa gosta bastante, já participa conosco. Temos uma ótica também que faz o atendimento oftalmológico, consulta. Eles tomam nota, Hum. porque o quantitativo é muito grande no dia da ação, Flávia. Então, eles tomam nota, que é consulta. Aquele usuário que foi para consulta e é diagnosticado, precisa de um óculos, eles dão o óculos, né? O usuário que precisa do óculos, mas precisa fazer a cirurgia, é feita a cirurgia. Então, Uau! é uma parceira nossa, né? Que participa conosco das ações. Então, é bem legal esse atendimento, porque tem alta demanda também, a procura, né? Pelo Uhum. oftalmologista. Então, tem todo esse processo dessa parceira que participa conosco, que é a V Social, tá? Temos a psicologia, né? Também tem muitas procuras, a gente pode até, dentro do CRDM, que a gente vai falar um pouquinho, Sim. a gente pode falar da escuta, né? Que a psicóloga faz, os encaminhamentos, acompanhamento também. Fonoaudiologia, também bem importante. Isso que é bem interessante, Flávia, porque às vezes a criança não tem o acesso
é a dificuldade do pai, da mãe de levar, e ele chega numa ação dessa, a fono consegue identificar um problema. Olha aí. E a partir daquele momento que ela consegue identificar, a mãe se preocupa e passa a ter o acompanhamento. Então, a fono é importantíssimo nas ações comunitárias. Que mais nós temos aqui? Justiça itinerante, né? Que é a Defensoria Pública, né? Com pequenas causas resolvendo. Orientação jurídica também. Uhum. Nós temos o apoio da Polícia Militar através da segurança no evento. A Sejusc, através da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência. É Olha um só. serviço bem interessante também. Né? Na última ação, na segunda edição, no Bairro Ver Melhor, nós tivemos ali uma alta demanda, né? Alta procura pelo serviço da Sejusc. Amazonas Energia também vai até a comunidade tem a oportunidade de fazer negociação, solicitar nova ligação, troca de titularidade, parcelamento de débitos. Aí a situação do cadastro único, se a pessoa tem o cadastro único, ela consegue fazer, ela já tem acesso a solicitar a tarifa social, né, da Amazonas Energia, quer dizer, os dois sempre estão juntinhos ali, porque finaliza o cadastro, já pula na Amazonas Energia para poder solicitar a tarifa social. Né? Temos a SEMAC, que foi uma novidade na última edição. Eles levaram a Feira da Agricultura Familiar, foi bem legal. As pessoas, tanto os servidores que a gente estava trabalhando, quanto a comunidade, puderam aproveitar produtos ali orgânicos, fresquinho, né? Preço acessível. Deu 3 horas, não tinha mais nada, né? O pessoal gosta, né? Gosta, Gosta. Vê ali gosta. É cada cheiro verde bonito, é couve, é mamão, é... Poxa vida, banana, Ovos, os né? ovos. Enfim, eu até falei para a colega Maybe, né, da CEMAC Maybe, você levou um quantitativo, agora fica à vontade para levar mais, né? Porque realmente as pessoas procuram, aproveitam, né? Produto orgânico, fresquinho, então precisa aproveitar. E aí a Seminf também presente com algumas solicitações que Ah, surgem ali legal. do bairro, da área. Olha, eu estou com uma situação ali e a colega já toma nota Olha, ali para legal. poder agir consequentemente. A GEMAN também com serviços importantíssimos relacionados a atendimento sobre abastecimento de água, esgotamento sanitário, né? Iluminação pública e zona azul. Então, havendo algumas situações, demandas, reclamações, a GEMAN está lá para atender. E o momento é esse, né? É esse, é esse. A ESP também, não estiveram na última, vai ser uma novidade agora na próxima ação, no mês de Olha. junho. Estarão lá esclarecendo sobre bolsa universidade, bolsa pós-graduação, bolsa idiomas. Quer dizer, vai ser algo a mais que nós vamos oferecer para a população, Que né, legal. que queira tirar alguma dúvida, queira saber. Então, teremos a ESP também. Teremos as instituições internacionais, Unicef, Acnur, UNFPA e OIM, né, que trabalham com a situação do refugiado, imigrantes, na situação de documentação, então eles também participam conosco. Flávio, encerrei. Ufa, É caraca! muita coisa, né? Ah, mas que legal. E isso tudo é tanto na capital como na zona rural? Ou não? Na Não, zona rural é é um mais pouco. específico isso. Nós Entendi. enxugamos, né? Porque não tem a situação da logística, né, Flávio? É mais difícil. Zona rural é ribeirinha, Rio Negro e Rio Sim. Amazonas, mas terrestre tem como a gente. Tem como não. Nós vamos realizar uma dessa grande também, na BR-174, na M010, Olha que que legal. aí é terrestre, tem como a gente ter a logística, mas área ribeirinha é mais complicado, né? Então a gente leva o básico. Ah, você estava falando aqui pra gente, né? Agora tocando no assunto da zona rural. E assim, em algumas comunidades a demora é de 3 horas, né? En- 3 horas Entra na. Eu já ia falar van, não, mas entra na lancha. na lancha, ali com todos aqueles serviços. Poxa vida, é uma carga, né? Vamos colocar assim, É, desse tamanho que a gente vai e é, oferece para aqueles que realmente precisam de tudo isso, né? Flávia, tem comunidade, Rio Amazonas, 3 horas e meia, Paraná da Eva, um exemplo. Nossa. É a última comunidade da Zona Rural de Manaus. Uhum. Então, a gente começa o atendimento 8 horas da manhã. Para sair de Manaus, a gente tem que sair cedo, né? Quer dizer, 5 horas da manhã, no máximo, para a gente chegar lá às 8 horas. Caraca. Só que aí não começa às 5 horas, começa bem antes, toda uma logística,
pegar o pessoal em casa, né? Então, tem gente que nem dorme no dia. Mas, assim, é gratificante, é Uhum. cansativo, mas é gratificante quando nós chegamos nas comunidades ribeirinhas e a Uhum. comunidade está ali esperando, tal, nós temos o maior prazer, né, de executar os serviços, ofertar os serviços, conversar com os usuários, né, procurar realmente ajudar, porque eles têm dificuldade. Imagina a logística que esse usuário tem de sair lá da sua comunidade para chegar até em Manaus para tirar uma certidão de nascimento. Uhum. E nós vamos lá, né? Nem todo mundo consegue sair de lá da sua comunidade para chegar até que trabalha, não tem como. Enfim, tem Sim. variadas dificuldades, né? Então, é com muita alegria que a gente participa assim do Manaus Mais Cidadã nas comunidades, sabe? É, ter essa sensibilidade com as pessoas, se preocupar com as pessoas, e a gente, quando chega, realmente a gente transfere essa. É cansado, é. Não, mas vamos lá, né? Estamos aqui para Assim, executar. e o cenário ajuda bastante ao longo da Sim, viagem, sim, né? isso facilita. Oh, maravilha, aquele Isso ventinho, facilita aquela muito. água ali batendo ali, as Exatamente. comunidades passando os flutuantes, né? Os Flutuantes, flutuantes. canoas, né? É bem legal a Sabia que uma viagem. vez eu fiz uma viagem assim, aí passou uma canoa, caraca, tava cheio de tucumã. E eles pararam assim, e falaram assim, ei, vocês querem provar e tal? Ô, maravilha, que toda viagem passasse uma canoa com tucumã oferecendo pra gente. Peixe, né? A gente se depara com peixe, né? Canoas que vem cheio de peixes, É, a gente para e já compramos ali, né? aham, Um preço, quer dizer, o peixe bem fresquinho, sensacional. preço E excelente, né? vocês almoçam nessas comunidades Sim, sim, a também? gente faz uma articulação, né? Às vezes a comunidade prepara, então a É, eles escola que nós preparam. vamos executar o serviço, a gente faz essa articulação com antecedência, né? Com DDZ relacionado, DDZ CEMED, né? Da Sim. educação da área, tem toda uma articulação que aí eles preparam a nossa alimentação. É em torno de 50 a 60 pessoas que nós levamos, né? Assim mesmo é uma logística. A Ação Manaus Mais Cidadã desse ano, a média que a gente tem levado de pessoas trabalhando é 300 pessoas, né? Servidores da Nossa. prefeitura, tem Sim, voluntários, sim. é em torno de 300 pessoas. Na zona rural, a gente leva em torno de 50 a 60 pessoas, né? São alguns serviços básicos, a gente leva o embelezamento, a gente leva o Aham. jurídico, a gente leva o cadastro único, a documentação. Então, algumas secretarias que fazem parte ali, né, de um serviço mais efetivo relacionado à zona rural. Então, diminui bastante, né? É o básico. Não tem como te levar todo esse quantitativo, né? Sim. Mas é bem interessante a zona rural, assim, as experiências que a gente tem. E assim, as ações não chegavam, né? Com essa mega estrutura, mega oferta de serviços, né? E é realmente o que é essencial, é documentação e cadastro único, Sim. né? Para atender a comunidade. Zona rural é uma prioridade. E assim, Flávia, não só a SEMASC, mas outras secretarias também trabalhando ativamente na zona rural. Então é a atenção que a gestão tem relacionado à zona rural de Manaus. Quais são os serviços mais recorrentes ali solicitados na zona rural? Cadastro único, Flávia. Cadastro único é o serviço, a gente fala que é o carro-chefe, né? É o Uhum. carro-chefe porque tem uma demanda, as pessoas precisam ter o cadastro para poder ter acesso a outros serviços, outros benefícios, Era né? justamente isso que eu ia perguntar. Qual é a Certo. importância de você ter ali o seu cadastro ativo, né? Do cadastro único, fazer o recadastramento, enfim. Pois é, o cadastro único ele é a porta de entrada para os benefícios sociais, federal, governo, né, estadual e municipal. O mais conhecido, né, é o Bolsa, é o antigo Auxílio Brasil, que agora é o Bolsa Família, né? Isso. Então é o mais conhecido, mas além desse, o Auxílio Brasil, a Bolsa Família, tem a tarifa social da água, a tarifa social da energia, tem um desconto em concurso público, tem o leite do meu filho, tem a situação do BPC, né? Então que o usuário precisa ter o cadastro único, Uhum. né? Senão ele não consegue ter acesso a esses benefícios sociais. E aí ele precisa ter o cadastro, faz o cadastro, aí sim, ele tem acesso a esses outros benefícios, né? Olha só. Então a importância, faz o cadastro, a atualização é depois de 2 anos, né? Precisa fazer uma atualização depois de 2 anos, né? Durante esses 2 anos você teve alguma mudança, mudou de endereço,
o filho começou a estudar, teve neném, precisa acrescentar no cadastro E único. para fazer essa atualização, é através dos serviços da prefeitura ou, no caso, pode fazer online? Não, é presencial. Ah, É tá. presencial. Então, assim, o carro-chefe, porque quando nós chegamos numa comunidade, quando chegamos em alguma área, aqui em Manaus, em alguma zona, né, algum bairro, é a maior demanda, né? Sempre é a maior demanda cadastro único, as pessoas sempre estão procurando. Para fazer atualização, porque a cada 2 anos, quer dizer, 2021, quando nós estivemos na comunidade rurais, né, Rio Negro e Rio Amazonas, fizemos a atualização. Quer dizer, Uhum. esse ano já precisamos de retornar para fazer a atualização novamente dessas pessoas. E muitos estão aguardando. Então a demanda sempre é maior. Então sempre é presencial. Se tem a estrutura da internet, computador, faz online na hora. Se não, a gente fazemos manualmente e depois fazemos a digitação na secretaria. Olha só, que legal. Então, quando a gente fala de assistência social, de uma maneira geral, agora eu queria tocar num assunto em relação às mulheres. É, Certo. em relação às mulheres. Quando tem aí o Manaus Mais Cidadã, há muitas, há muitos casos em relação à violência contra a Sim, mulher. Flávio, infelizmente tem, né? É, infelizmente também muitas das mulheres que são agredidas, elas não fazem a denúncia, né? Elas não oficializam. Aí fica um pouco difícil o poder público agir. Mas é interessante que nas ações, isso já vem ocorrendo desde 2021, nós temos a roda de conversa com as mulheres, que ali é tratado sobre a temática da violência contra a mulher e também a saúde mental, né? E muitas mulheres procuram, após essa roda de conversa, elas procuram a psicóloga. E dali é feita toda uma tratativa, né? De encaminhamento, de acompanhamento. Eu falei do CRDM, que é o Centro de Referência de Direitos da Mulher, que é um equipamento nosso da SEMASC, que faz um trabalho de excelência, é uma equipe psicossocial. É, o acompanhamento, nós não temos a estrutura para fazer o acompanhamento, né? Mas é de encaminhar essas mulheres. Ou então, essas mulheres chegando no nosso equipamento, elas são destinadas para a realização de cursos, né? Cursos profissionalizantes, né? Que dali a pessoa pode tirar algo para a sua sobrevivência. Então, o CRDM tem esse trabalho, tem executado esse trabalho. Pra você ter uma ideia, no Viver Melhor, a nossa psicóloga atendeu 20 mulheres. Escuta, Olha só. né? Quer dizer, é uma demanda alta, né? Nós vamos até dar um reforço agora, levando mais psicólogos para que possam ajudar, porque é uma demanda realmente alta. Agora, na sua avaliação, essa demanda ela se torna alta pelo fato das mulheres se sentirem mais à vontade em falar sobre o assunto ou porque está acontecendo cada vez mais esse Tem, caso de violência? tem acontecido, né? É algo que tem aumentado, né? Tem aumentado constantemente. A Semasc tem feito um trabalho muito bom referente a combater, né, a prevenção, né, através de ações, através de eventos, da sensibilização. Os CRAs têm esse trabalho também, mas é algo ali que às vezes a mulher ela não oficializa, ela não faz a ocorrência pelas ameaças, né, o medo mesmo de perder algo que ela tem ali, que é o mínimo, mas ela tem medo de perder aquilo, Às vezes né? tem vergonha também de falar que passou por isso, tem Exatamente. esse medo, né, pelo fato, em alguns casos, obviamente que não são todos, da mulher ser dependente ali do homem, do marido, do companheiro, ou então pensa muito na questão dos filhos, mas isso é tão grave porque a gente nunca sabe o que pode acontecer Exatamente. amanhã. E eu penso que a mesma forma que a mulher ela é agredida, ela também, de uma certa forma, está permitindo que as crianças também passem por esse tipo de violência, né? Sim. Porque tá ali, tá todo mundo na mesma casa, no mesmo ambiente, os filhos estão vendo. Então, é importante, de fato, que as mulheres possam procurar cada vez mais É, esse tipo de ajuda. é bem complicado, né? Assim, uma mulher, uma mãe tomar uma decisão de cortar ali, né? Esse costume, né? De receber a violência. Então, o trabalho que é feito no CRDM,
ele é um trabalho que é encaminhamento para a polícia, encaminhamento para proteção. Então, as meninas, né, que a psicóloga, o jurídico, assim, social, né, tem toda essa equipe lá que se preocupa com essa temática e faz esse acompanhamento com essas mulheres. O interessante é que depois que há essa divulgação, a mulher ela passa, ela relata, as profissionais elas acompanham, né? Faz esse acompanhamento, né? É claro que muitas das mulheres retornam, muitas das mulheres passam, não conseguem seguir em frente com a sua ocorrência, né? Mas é uma temática bem delicada, Flávia, porque, Uhum. né, envolve muitas situações, ameaças, né? E muitas se restringem de divulgar, de falar, né? Então, assim, na ação Manaus Mais Cidadã, quando ocorre a roda de conversa com a psicóloga, falando sobre a temática, tudinho, algumas se sentem motivadas, né, Sim. de relatar os E ocorridos. uma acaba que incentivando a outra, né? Aconteceu isso, a outra já, poxa vida, comigo também aconteceu dessa forma. E daí vai criando uma rede de fortaleza, uma rede de apoio, para que assim, eu não sei, eu acho que esse dia de erradicar, acabar com a violência Assim, contra a mulher, violência, né, da mulher, eu acho que assim tá um pouco longe, mas a gente pode trabalhar muito em cima disso, porque sim. é algo muito triste, porque leva à questão do feminicídio, aí leva à questão das crianças também que ficam, né? Tem ali a família desestruturada, enfim, Isso realmente é um assunto delicadíssimo. envolve, a consequência disso é terrível, né? A consequência é terrível, a situação psicológica, principalmente, né? A gente sabe que a situação psicológica, ela agravando, tem a situação do suicídio, né? Então, esse trabalho, né, com as meninas, com as profissionais lá do CRDM é fundamental, porque elas envolvem atividades, cursos profissionalizantes. Então, as mulheres se sentem, poxa, eu posso vencer, eu posso Uhum. conseguir, eu tenho possibilidade de mudar o curso da minha E história. sabe que uma situação que me deixa tão chateada que não, até no último episódio do podcast eu até me emocionei falando, mas é que às vezes as crianças elas são tão vítimas quanto, né, que para descontar na mulher, às vezes a criança ela é agredida, ela é Isso maltratada, ela é morta. Então, realmente é muito difícil, muito delicado, mas de qualquer forma eu vou até deixar já o convite aqui registrado certo. para que vocês possam voltar para a gente tocar especificamente nesse assunto, sei lá, de repente a gente é, pode ouvir uma mulher que, Sim. né, já. Eu sei que isso não é difícil de encontrar, mas para que a gente possa entender um pouquinho mais do que é isso, né? Esse trabalho de vocês também é muito legal, muito interessante, realmente abraça todas essas mulheres que de fato precisam, às vezes só questão de ser ouvida, né? Às Exatamente. vezes só deixa eu te ouvir, o que que É, você tem para falar? exatamente. Nós temos mapeado as áreas, né, que de Olha, maior incidência, né, da situação da violência contra a mulher, e é feito naquela área ali abordagem, é feito roda de conversas, panfletagem. Então a gente procura de alguma forma executar um trabalho, né, alguma ação. Isso eu já falo referente ao nosso equipamento CRDM, e tem o nosso apoio também, nossa participação naquelas áreas, para tentar diminuir, tentar conscientizar as mulheres que elas precisam, né, falar, elas precisam oficializar, né, através de uma ocorrência para que elas possam ser ajudadas. inclusive até estender esse serviço para os homens, Sim. para que os homens, né, possam entender o seu lugar ali, O até mesmo a mulher entender o seu lugar. Eu falo isso para os dois. interessante é que eles participam, Flávia, É, da roda de conversa. A gente fala assim que é olha, roda de conversa com a temática para a mulher, mas eles são convidados e alguns participam, né? E às vezes até ouvem, né? Também porque a mulher aproveita a oportunidade para falar, né? E tem alguns homens ali que ouvem. É bem interessante a ai que roda de conversa legal.
com as meninas, as profissionais lá do CRDM. Isso é legal. A gente tinha comentado também sobre os CRAs, né? Flávia, a gente pode Vamos tocar no assunto também, até porque a gente estava até conversando que isso também é uma forma de abraçar, né? Quando a gente chega no CRAS bem estruturado, com um bom atendimento, com um ar-condicionado no 15, brincadeira. Porque, ou cidade quente, né? Então, quando a gente chega ali, o negócio tá bem legal, bem estruturado, já é um passo importantíssimo, né, Moisés? Tem sido uma prioridade, né? As reformas dos CRAs, né? Os CRAs são equipamentos da Semasc e todos estavam bem difíceis, né? Realmente de serem usados, né? Bem complicado. E graças, né, a Deus, primeiramente, e ao prefeito, com esse olhar de sensível, né, com a comunidade, nós temos 20 CRAs, né? E todos serão reformados. Né? Uma boa parte já foi, praticamente todo mês tem sido... Recentemente foi um ali no Japim, né? Isso, no Japim, né? Então, um CRAs belíssimo lá da Lagoa do Japim, né? Quem puder visitar, muito bom. Quer dizer, isso aí, a situação do acolhimento, ela começa na estrutura. Não é que você vai entrar numa casa que a casa está acabada, a casa está, né, toda ali faltando as coisas. Que Então, impressão que passa também, qual a né? impressão? O usuário, quando chega, poxa vida, não se sente bem. E hoje os CRAs, né, a maioria já estão reformados, então há um acolhimento, há uma acomodação do usuário quando chega, né, é bem recebido, ele tem ali a satisfação de estar no CRAS, participando de várias atividades. Então, assim, o CRAS ele não é só o cadastro único, ele tem outras atividades, né, que Sim. é desenvolvido dentro do CRAS ali com os idosos, né, tem várias atividades. Todos os meses nós temos presenciado, acompanhado essas reformas, CRAS totalmente revitalizados. Isso dá uma sensação, assim, sabe, de alívio, porque você recebe, né, o usuário, as pessoas, e recebe da melhor forma possível. Sim. Né? A estrutura, primeiramente a estrutura. E depois as pessoas, a gente vai trabalhando a situação da sensibilidade, a situação do acolhimento, do receber com amor mesmo. Como nós comentamos no início, né? A gente não sabe o que a Flávia está passando, o que o Moisés está passando. Então, quando eu chego no local, eu sou bem recebido, eu me sinto, poxa, me sinto bem, estou bem aqui, né? Eu vou ficar à vontade aqui. Então, essa é a ideia de nós levarmos para todos os nossos equipamentos. Muito legal. Moisés Guzmão, coordenador do Manaus Mais Cidadã e também diretor do Departamento de Direitos Humanos da Semasc. Eu quero muito agradecer a tua participação conosco aqui no Escuta Mana e dizer que as portas estão abertas para que a gente fale cada vez mais sobre essa questão da assistência social, para a gente falar mais em relação às mulheres e também cidadania. Obrigado, eu agradeço o convite. Deu para perceber que a secretaria ela é um leque, né? Muita coisa faltou ainda relatar. Nós temos vários equipamentos que são importantes ali dentro, que não param realmente. Né? Acontece um sinistro, nós temos a equipe lá, seja a hora que for, seja o dia que for, eles estão lá presentes, né? Junto com outras secretarias do município. Então, agradeço. Tá, o convite, foi uma satisfação estar aqui com você participando do Escuta Mana. Do Escuta Mana, mas não se preocupe não que você volta aqui com a gente pra gente conversar mais. Isso aqui foi só uma palhinha, até porque o tempo aqui é um pouquinho curto, mas a gente faz a segunda remessa. Valeu, obrigado. Tá bom? Vamos dar um soquinho aqui. Valeu, obrigada. Flávia. Olha, espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. É claro que a gente faz com muito carinho pra você. E eu te espero no próximo, certinho? Beijo e até lá.